Oi, pessoal. Pessoal terceiro ano A e B, nós vamos iniciar agora nas aulas de filosofia o capítulo 15, que trata sobre a filosofia oriental. Normalmente, quando a gente fala de filosofia, a gente só pensa na Grécia, a gente pensa em Roma, a gente pensa na filosofia alemã, no período mais contemporâneo. Mas quando a gente fala de filosofia oriental, existe ainda um certo preconceito. A gente não tende a imaginar que a Índia, a China, o Japão têm filosofia que interfiram na nossa sociedade. E muita gente pode até perguntar o seguinte: por que eu tenho que estudar a filosofia oriental? O que é que eu tenho a ver com a China? Hoje eu acho que ninguém vai nem perguntar isso porque vai lembrar logo da Covid-19. Mas quando a gente pensa assim, tirando essa questão da doença que está atualmente no mundo e que está atingindo diretamente a gente, qual é a interferência da Índia, da China, do Japão em nossa sociedade? No caso específico da China, a gente pode lembrar o seguinte: quase todo mundo tem um celular. Muita gente pode ter um celular chinês. Ah, mas meu celular não é chinês, mas existem as peças que podem ter sido produzidas na China. Então a gente pode pensar assim: ah, não existe interferência chinesa na minha vida, mas existe sim. E não só na questão tecnológica, mas também em quadrinhos. Inclusive hoje tem muita gente que curte músicas que vêm da Índia nem tanto, né? Mas da China e também de regiões da Ásia, né? Como por exemplo a Coreia. Tem até grupos de adolescentes bem jovens que gostam de curtir determinadas músicas que vêm dessa região. Eu particularmente não entendo nada, mas se os jovens entendem. Diante disso, qual a importância então de estudar a filosofia oriental, que a gente vai começar a estudar a partir de agora? Uma das coisas é porque essas filosofias orientais, elas também influenciaram a filosofia grega, elas também influenciaram a filosofia do mundo ocidental, certo? Mas não só isso. É importante também que a gente entenda que essas civilizações milenares, elas têm muito a acrescentar, elas têm muito a explicar para a nossa sociedade. E aí é importante que dentro desse estudo do orientalismo, a gente coloque em mente o seguinte: quando se fala de filosofia oriental, a gente tem que compreender que são diferentes filosofias, certo? Então, não é a filosofia do Oriente, mas as filosofias do Oriente. E para iniciar esse capítulo, que nós não vamos ainda trabalhar ele hoje, nós vamos apenas fazer uma introdução, é importante que a gente desmistifique, ou seja, a gente tire todos os preconceitos que a gente tem em relação ao mundo oriental, né? No caso aí, especificamente na Ásia, por exemplo. E aí eu vou voltar um pouco para essa questão do Covid-19. Muita gente falava da questão dos chineses comerem morcego. E por conta de comer morcego, eles acabaram adoecendo e nessa doença se espalhou-se pelo mundo todo. E se existe uma globalização, essa globalização está na Covid-19. E aí é importante que a gente entenda o seguinte: quando se trabalha a filosofia oriental, a gente tem que esquecer o preconceito. A gente tem que trabalhar com a mente aberta. E aí, como atividade, eu vou deixar para vocês lerem o que tem na página 351. Que na página 351 tem um relato de uma jovem que mora na China. E ela fala um pouco do preconceito que as pessoas têm em relação a isso. Não do fato dela morar na China, mas do fato de a sociedade chinesa ser diferente da nossa. Eu gosto de lembrar muito que tem gente que gosta de rabulho, tem gente que gosta de buchada, né? Então, são comidas exóticas e que em algumas regiões do planeta poderiam nos considerar pessoas estranhas. E eu tenho certeza que a gente não gosta disso. Da mesma forma, a gente tem que ter cuidado quando vai falar dessas civilizações, desses povos, ok? E aí, gente, depois que vocês lerem esse texto da blogueira Cristine Marotti, vocês podem fazer comentários, tá bom?
Posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai então entrar nos detalhes de como é cada uma dessas filosofias. No caso, a filosofia islâmica, que é essencialmente a filosofia no caso aí da Índia, o hinduísmo, o budismo, que a gente também tem, a filosofia chinesa, que tem o taoísmo, o confucionismo. Depois, gente, que a gente compreender um pouco dessas filosofias, é que a gente vai entrar então nas filosofias africanas. E se a gente tem preconceito com asiáticos, imagine o preconceito que a gente tem com os africanos. Então vamos abrir a nossa mente e começar a expandi-la, certo? E ter entendimento de que o conhecimento filosófico não se resume apenas à Grécia e à Alemanha, aos Estados Unidos, ok? Beijo grande no coração de vocês. Façam isso, comentem, tirem dúvidas e vamos continuar firme e forte em casa, tá bom?